Outro dia escaldante, ralando no campo. Plantei cuidadosamente a última semente e olhei para o sol ardente. Na minha vida passada, eu tinha me matado de estudar para entrar na faculdade de Agricultura e Biologia. Meus pais odiavam minha escolha e não entendiam por que eu era tão apaixonada por isso. Ainda assim, nesta vida, lembro dessas memórias com carinho. Afinal, minha mãe não fazia ideia de que sua filha ia desencadear uma revolução agrícola em outro mundo. Não faz muito tempo, minha vida era cheia de bailes chiques da alta sociedade. Eu estava sempre cercada de pessoas em vestidos elegantes e ternos, sem noção do que era trabalho duro. No meio de toda essa cena sofisticada, meu amado estava me encarando. Aquele dia mudou completamente meu mundo, porque ele anunciou que queria cancelar o noivado. Ela não acreditava no que estava acontecendo. Um segundo atrás, ela estava fazendo café na cozinha antes da explosão. No momento em que tentou lembrar dos últimos instantes da sua vida antiga, uma dor de cabeça intensa a atingiu. Seu noivo disse friamente que ela estava fingindo para parecer bem, mas ninguém acreditou nisso. Lena olhou chocada para o estranho zombando dela. Finalmente caiu a ficha de que ele era o príncipe herdeiro David. O cara não tinha ideia do que estava errado com ela e disse que estava cansado da encenação dela. Lena congelou quando ele revelou que só aceitou o noivado por ordem do pai. Naquele instante, ela percebeu. Estava dentro do romance que lia na sua vida passada. A garota ao lado dele era Kang-sa, a protagonista de Outro Mundo. E ela estava presa no corpo de Liana, a vilã típica, invejosa do charme e sucesso da heroína. Essa era Liana Pond, a garota que lutava com unhas e dentes pela atenção e afeto do noivo. Naquele momento, ela percebeu com uma calma estranha como conseguia lembrar das duas vidas. Estava furiosa por estar presa no papel da vilã que acaba exilada da sociedade. Tentou se acalmar, notando que algo ali era diferente da história usual. Ela estava sendo julgada por como tratava Sienna, mesmo sem nunca tê-la criticado por sua falta de modos. Embora Sienna não fosse a noiva oficial de David, ela conseguiu consolidar sua posição. Foi exatamente por isso que Lena ficou tão furiosa com a facilidade com que seu noivo decidiu romper o noivado na frente de todos. Hoje era seu 20º aniversário, o dia em que ele deveria pedi-la em casamento. Em vez disso, ele escolheu humilhá-la publicamente. Lena percebeu que, por causa de sua posição social, não havia nada que pudesse fazer agora. Ela correu de volta para a propriedade do pai, apavorada, e ele estava pronto para acabar com ela por causa da vergonha. Lena apenas encarou o velho, sem entender por que tinha que passar por isso. Na história original, Lena enfrentou os desejos do pai e acabou sendo expulsa, o que foi um desastre total, já que tudo neste mundo custa uma fortuna. Pessoas comuns tinham que recorrer a xamãs porque não podiam pagar por um médico de verdade. Sabendo o que estava por vir, Lena não fazia ideia de como sua vida se desenrolaria. Então, a garota decidiu tentar mudar a opinião do pai e caiu de joelhos, implorando. Ela pediu para que ele não a abandonasse, prometendo que seria boa a partir de agora. Seu pai severo ficou completamente desconcertado ao ouvir a filha falar assim. Ele deu um sorriso falso e gentil, então ordenou que os guardas a expulsassem do palácio. Lena mal teve tempo de piscar antes de ser jogada para fora dos portões do palácio. Sentindo o gosto amargo da derrota, ela deu um sorriso irônico ao perceber que perdeu tudo em poucas horas. E assim, a aristocrata Lena foi abandonada por todos. Deixada para se virar sozinha. Ela agarrou os portões, furiosa, exigindo saber como sobreviveria sem um centavo. A garota estava ardendo de ressentimento, incerta se deveria continuar gritando, esperando por piedade. Ela ficou lá, paralisada, até que uma criada apareceu atrás dela. Era sua antiga babá, com os olhos cheios de dor, apontando para uma carruagem. Lena não entendeu para que servia a carruagem. Como não fazia ideia do que seu pai estava planejando, ela de repente imaginou que ele tinha arranjado um lugar para ela viver. Mas suas esperanças foram destruídas pela resposta negativa da babá. A mulher estava chorando, dizendo que recebeu ordens para levá-la para muito longe. Então, algo no coração de Liana congelou quando a mulher ofereceu levá-la de volta para sua terra natal, dizendo que era seguro lá. A ex-nobre aceitou porque não tinha opções. Estava completamente perdida. Não sabia o que fazer, já que realmente havia sido expulsa. A garota estava tão entorpecida que não tinha mais energia para chorar ou lamentar. A babá tentou acalmá-la, dizendo que seu pai sabia que ela era inocente. Lena sabia que isso era mentira, porque ela nem aparecia no romance até o último capítulo.
Naquele momento, ela se imaginou morrendo em algum beco, sem dinheiro. A ideia de acabar assim a assustou tanto que ela imediatamente protestou. Pensou que poderia mudar algo, mas tudo já estava decidido. Ela percebeu que talvez David não a tivesse abandonado se não fosse tão idiota. Não importava quanto tempo namoraram, ele sempre agia com arrogância e se achava o maioral. Acho que foi por isso que ele se apaixonou por Kang-sa, porque ela ousava falar com ele como igual. Lena imediatamente percebeu o quanto seria difícil conviver com um cara desses no dia a dia. Antes, seu personagem era obcecado por estar com ele. Mas agora, sua própria felicidade estava em dúvida. Percebendo que provavelmente nunca seria feliz com um cara como aquele, ela decidiu mudar de atitude. Lena suspirou profundamente, concluindo que acabará de ser libertada, pensando em começar sua verdadeira vida agora. Eles finalmente chegaram. Enxugando as lágrimas, a babá a abraçou forte e pediu perdão. Lena era grata pelo quanto ela arriscou por ela, conhecendo a personalidade do seu pai. Quase como uma reflexão tardia, ela acrescentou que retribuiria essa bondade um dia. A mulher se afastou gentilmente e disse para ela não se preocupar. Com uma expressão séria, ela afirmou que o Duque voltaria por ela quando ela fosse útil novamente. Lena sabia que ela estava certa, mas ainda assim doeu ouvir aquelas palavras frias. De repente, uma ideia surgiu em sua mente. Será que a tinham abandonado ali por alguma vantagem futura? Ela afastou essa ideia no momento em que sua doce babá se despediu, sem saber o que viria a seguir. Lena disse adeus à pessoa que mais amava. A garota decidiu olhar pelo lado positivo. Pelo menos agora ela tinha um teto sobre sua cabeça. Mas seu otimismo desmoronou no momento em que ela observou o estado do lugar. Lena, que estava acostumada a viver com luxo, olhou horrorizada para o lugar degradado. De repente, caiu a ficha. Ela agora era praticamente pobre. A garota não conseguia acreditar que viveu a vida toda com uma colher de prata na boca, só para acabar assim. O golpe final foi quando o telhado já instável começou a vazar. Ela se sentiu completamente impotente. Percebendo que agora tudo dependia dela, Lena se levantou de um salto e declarou que essa era a vida real. Ela não ia morrer de fome esperando por um cavaleiro de armadura brilhante. Com essa atitude, ela conseguiu se adaptar em apenas alguns meses. Os moradores da vila não acreditavam que a filha do Duque estava vivendo na cidadezinha atrasada deles. Uma das mulheres achava que Lena estava morta até notar uma galinha em seu quintal. Esse pequeno detalhe imediatamente as fez pensar que ela tinha que estar viva. Lena se abaixou e prendeu a respiração quando começaram a falar sobre como aquela galinha parecia com a que elas haviam perdido. Ela ficou escondida até que uma garotinha a viu espiando de trás da casa. A menina disse, triste, que a moça parecia muito patética. A mulher estava prestes a mandar a filha se desculpar quando viu Liana. Elas ficaram chocadas com o sorriso no rosto da garota suja enquanto oferecia batatas doces. Felizmente para ela, o clima ali era semelhante ao do lugar onde viveu em sua vida passada. Em pouco tempo, Lena já estava começando a cultivar plantações. O solo e o clima eram perfeitos para grãos. A garota conhecia as plantas locais, o que a ajudou a não passar fome. Os moradores ficaram impressionados com um petisco tão delicioso. Eles não tinham a menor ideia de que algo tão bom podia crescer naquele solo. Durante a conversa, Lena descobriu que as maçãs ali custavam uma moeda por 3. No momento em que soube do preço real, seu rosto desmoronou. De repente, uma ideia surgiu em sua cabeça sobre como lucrar com essa descoberta. O tempo passou, e a garota havia passado 6 anos completos desde que chegou à posta. Nesse tempo, ela conseguiu fazer um nome para si mesma e consertar sua casa. Apesar do sucesso 2 anos antes, ela bateu de frente com um obstáculo quando as pessoas pararam de precisar das suas coisas. Ela sabia que precisava desesperadamente de uma nova cultura para vender o quanto antes. A garota decidiu, com clareza, que seu próximo grande feito seriam essas maçãs incríveis. A maioria das pessoas ali não sabia nada sobre agricultura ou como cultivar frutas perfeitas. Foi exatamente assim que ela conseguiu criar algo que surpreendeu a todos. Ela ficou surpresa quando disseram que essa obra-prima era digna de ser oferecida ao senhor dessas terras. Ficou irritada com a rapidez com que os moradores saíram do seu caminho com sua maçã premiada. Só então ela notou que estavam levando a maçã para uma mulher distinta. Foi a primeira vez que Liana viu a velha que governava aquelas terras. Ela não conseguia acreditar que era possível cultivar uma maçã tão grande sem magia.
Lena se apresentou orgulhosamente como a agricultora mais genial da região. Qual não foi sua surpresa quando a mulher a reconheceu como a filha do Duque Palm? A mulher disse diretamente que tinha relatórios sobre como ela estava se saindo como agricultora por ali. Lena deu um sorriso irônico quando a mulher admitiu que duvidava que suas habilidades fossem legítimas. Ela continuou observando a mulher elogiar a maçã, então disse que a maçã custaria uma moeda de ouro. Lena justificou dizendo que eram muito raras e que ela tinha colocado muito trabalho nelas. No momento em que deixou escapar que tinha cultivado 20 dessas maçãs, a governante ficou totalmente chocada. Ela acrescentou de repente que poderia conseguir muito mais do que isso por aquelas frutas. A mulher confessou que duvidava que Liana pudesse se adaptar após viver no palácio. Mas ali estava a garota, cultivando todos os tipos de frutas deliciosas imagináveis. Ela elogiava tanto seus pêssegos que a velha não conseguiu evitar engolir em seco. Do nada, ela ofereceu a Lena um emprego como jardineira real. Infelizmente para ela, Lena apenas deu de ombros e disse que não estava interessada em trabalhar para ninguém. A mulher tentou argumentar, dizendo que toda a família dela a havia renegado, mas a garota não se importou. Ela estava totalmente confiante em si mesma, até ofereceu que me deixasse investir em seu negócio. Lena também mencionou que poderia precisar de alguma proteção, já que estava sozinha por ali. Finalmente, a mulher concordou e exigiu que ela recebesse tudo o que precisava para começar. Então, a garota vendeu todas as suas maçãs e, depois, seus pêssegos por ainda mais dinheiro. Lena comprou terras, contratou ajudantes e começou a criar gado, aumentando suas vendas. Durante um desses dias de trabalho, ela ouviu sobre o casamento de Lord David, o cara que a abandonou, mas ela não dava a mínima para o destino dele, nem para o fato de que poderia ter sido rainha. Ela apenas sorriu e disse que amava demais a agricultura para pensar nesse tipo de coisa. Nesse ano, sua colheita foi recorde, então ela começou a vender em outra vila. Ela estava relaxada, pensando no que plantar em seguida, apenas curtindo seu sucesso. Lena estava tão distraída que tropeçou e caiu de cara no chão. Esfregou a nuca, que estava latejando, até ver no que tinha tropeçado. Não é possível. Ela acabou de encontrar uma enxada de verdade. Ela não acreditava que tinha encontrado um tesouro tão valioso entre todas as pás de jardim comuns. Antes que pudesse terminar de se vangloriar, a enxada de repente brilhou com uma luz azul intensa. O objeto mágico mal conseguiu falar. Você é minha mestra agora? Antes que Lena respondesse, com certeza. Logo após ela dizer isso, a ferramenta encantada voou de suas mãos. Ela não acreditava no que via quando um selo mágico se gravou em sua mão. Então, bum! Uma espada magnífica se materializou diante dela, apresentando-se como Louis Garbambonto III. Mesmo depois de se acostumar com esse mundo, a extravagância exagerada da ferramenta ainda a chocava. Lena ficou ainda mais surpresa quando Louis a chamou de sua 10ª mestra. Louis de repente se encheu de orgulho, dizendo que nem 10 volumes seriam suficientes para contar sua história. Ele se apresentou como uma espada forjada pelo deus da abundância, motivo pelo qual todos o desejavam. Louis disse que era muito exigente e só permitia que futuros imperadores o empunhassem. Sua fanfarronice não impressionou Lena. Ela apenas achou que ele era convencido. Ele acrescentou que se escondia em uma forma comum porque sempre acabava com idiotas. Naquele momento, a garota começou a questionar sua escolha. Enquanto isso, Louis continuou elogiando-a por conseguir ver uma bela flor enterrada na terra. Finalmente, ele a abençoou como uma futura governante até que ela disse que era apenas uma agricultora. A espada retrucou rispidamente que quem ela era não importava. Lena tentou dizer a ele para encontrar alguém melhor, mas ele já estava decidido por ela. Eventualmente, a garota cedeu e decidiu aceitar. Pensando que o trataria como alguém com quem conversar, ela o pegou na mão e ofereceu ser amiga. Depois de um tempo, ela acabou na presença da senhora principal, que ficou surpresa ao ver todas as plantas crescendo loucamente. Liana achou que era coincidência até ouvir que até os cachorros estavam tendo 8 filhotes cada e todos os ovos tinham gemas duplas. A senhora achou estranho, mas Liana apenas chamou casualmente de uma boa colheita. Apesar de tudo o que Liana disse, a mulher não conseguia ignorar. Lena ficou impressionada com o cuidado dela. Ela cortou uma fruta calmamente até que a mulher notou sua mão enfaixada. Lena não podia admitir que o selo da espada da abundância estava em sua mão. Então, do nada, ela soltou que encontrou algo estranho. A senhora imediatamente surtou, pensando que ela tinha intoxicação por metal ou algo assim.
Lena negou, dizendo que tinha uma tatuagem estranha. Logo em seguida, ela mostrou a marca, que era totalmente chocante. Mas, para sua surpresa, a senhora apenas a ignorou e mandou ela cobrir a marca novamente. Ela também mencionou que estava com uma dor de cabeça terrível e que Liana deveria ir embora. Isso disparou alarmes para a garota, porque a senhora não era do tipo que mandava alguém embora só por estar se sentindo mal. De volta à casa, Lena imediatamente chamou Louis com uma voz doce. Mas, por algum motivo, a espada estava toda emburrada, como se ela tivesse feito algo errado. Ele estava irritado com ela por ter ido até ele depois de brincar com outra espada. A garota o acalmou, dizendo que não podia exatamente carregar uma arma na frente da senhora. Ele não confiou nela de início, mas, nossa, ele ainda estava se derretendo com o elogio. Ela o pegou gentilmente e prometeu que definitivamente o levaria junto da próxima vez. A reação envergonhada dele a fez se perguntar se uma espada poderia realmente ter uma alma. Ela percebeu que ele não apenas falava, mas também podia assumir qualquer forma. Apesar de tudo o que ele podia fazer, ela ainda preferia sua enxada. Depois disso, ela decidiu compartilhar o quão incrivelmente abundante foi a colheita daquele mês. Louis imediatamente se encheu de orgulho, declarando que tudo era graças à sua bênção. Lena não acreditou nele, achando que tudo o que ele fazia era flutuar pelo quarto. Louis protestou, claramente irritado, e continuou repetindo sobre a bênção do grande Deus, todos os seus argumentos. Lena apenas riu deles. No segundo em que ouviu aquela voz, ela ficou imediatamente em alerta. Correu para a janela, verificando a possível ameaça. 3 caras musculosos estavam rondando do lado de fora da janela dela. Sim, isso era suspeito. Louis estava animado. Ele achou que finalmente poderia mostrar suas habilidades e pintar o corredor de vermelho. Mas Liana disse para ele segurar a onda até que ela desse o sinal verde. A espada lhe deu coragem, e ela apertou o cabo com mais força. Imagine sua surpresa quando abriu a porta e encontrou um cara loiro e alto parado ali. Embora ele a tenha chamado de ladra de gatos, ela ainda ficou meio hipnotizada com o quão atraente ele era. Lena ficou desconcertada com o fato de as palavras dele não combinarem com seu rosto refinado. Ela estava totalmente encantada com o rosto incrivelmente bonito do cara. Decidiu quebrar o silêncio constrangedor e perguntou se ele era seu gatinho. Não muito antes, a rainha tinha voltado a falar sobre seu divórcio. Ela iniciou o divórcio com o imperador, que ficou completamente chocado com a decisão dela. A mulher afirmou com firmeza que seria a primeira nesse caso. De repente, declarou que não se importaria de ser a primeira esposa, que mataria o marido só para evitar o cansativo processo de divórcio. Naquela época, ela pensou que seria esquecida após o divórcio. Mas não foi o caso. Ela se tornou a avó de Cayman Marshall, o imperador do Império Marshall. Ela queria dizer algo a ele, mas ele pediu que ela baixasse a voz. A senhora disse que o relacionamento deles terminou no dia em que o divórcio foi anunciado na catedral, e que ele deveria apenas relaxar na presença dela. Mesmo que ela exigisse, Cayman não cedeu e apenas agradeceu pelo fruto. A senhora chamou de mal-entendido depois que ele mencionou casualmente o item roubado. Cayman apontou que a espada desapareceu do Palácio Imperial exatamente quando eles se divorciaram. Além disso, a colheita excepcionalmente grande de Poston também levantou sérias questões. Ele não conseguia entender por que ela insistia que essas duas coisas não tinham relação. A mulher respondeu que estava limpa, já que deixou tudo no Palácio Imperial durante o divórcio. No momento em que Cayman perguntou sobre o paradeiro da espada, ela deixou escapar que pertencia a outra pessoa. A ex-imperatriz acrescentou que um de seus vassalos havia feito um contrato com a espada. Cayman claramente não acreditou e achou que ela estava mentindo descaradamente. A mulher apenas reforçou que, não importava o quanto ele a questionasse, era verdade honesta. Então, ela concluiu que ele era apenas um fazendeiro e que seu nome era Liana. Foi quando o imperador decidiu ir até a casa dela. Lena avaliou o cara rapidamente e ficou surpresa com o quão respeitoso ele estava sendo. Ela não acreditava que um cara tão atraente a tinha chamado de gatinha. Ela recuou, disse que o ouviria na porta, já que ele não parecia um criminoso. O capanga ao lado dele imediatamente ficou irritado com a ousadia dela, mas ela não viu problema. Lena o interrompeu, dizendo que ele não deveria esperar gentileza depois de invadir daquele jeito. Ele começou a discutir, mas o loiro levantou a mão e o interrompeu. Lena não entendia o que ele realmente queria e permaneceu em guarda. Ainda assim, ele disse que era o dono da espada que ela segurava.
Ela imediatamente se virou para Lewis com uma pergunta, mas ele, nervoso, insistiu que ela era sua única mestra. Lena olhou de volta para o cara loiro, esperando sua resposta. Lewis ficou instantaneamente ofendido por ser chamado de traidor. Parece que as conversas deles atraíam muita atenção desse cara. Lena ficou surpresa que, como verdadeiro mestre da espada, ele não sabia que ela podia falar. Assim que ele disse que sabia da vontade da espada, ela o chamou de quieto e calmo. Finalmente, a garota declarou que ele não era o dono e exigiu uma explicação. Ela afirmou friamente que, se ele mentisse, ela não abriria a porta novamente. Cayman se apresentou como o neto de Aurélia, a senhora-avó. Ele acrescentou que a espada era um item valioso pertencente ao chefe da família deles. Cayman mencionou que ela também havia desaparecido logo após o divórcio de sua avó. Ele tentou oferecer um bom acordo, mas Lena não estava interessada. Do nada, Lewis implorou a ela, todo triste, para não o entregar, dizendo que ficaria ao lado dela até seus cabelos ficarem grisalhos. Só então Cayman finalmente percebeu que Lena era a verdadeira dona. Louis disse que sua família nunca se importou com ele e exigiu que ela o chamasse pelo seu verdadeiro nome. Essa pergunta realmente fez Cayman parar e pensar. Quando ele não respondeu, Lena disse que não poderia dar a espada para alguém que não fosse seu verdadeiro dono. Cayman disse que a espada era extremamente valiosa e que ele recorreria a métodos obscuros para consegui-la. Lena protestou, mencionando os desejos de Louis, mas Cayman apenas o chamou de arma. O cara de repente ficou sério, dizendo que não queria usar a força contra uma garota delicada como ela. Lena afirmou diretamente que sua mente não mudaria, mesmo que ele fosse o cara mais poderoso do planeta. Mas sua atitude durona começou a fraquejar no momento em que ele se aproximou. Então, ela tomou a iniciativa, tocou seus lábios e disse que seu gatinho precisava se calar. Fazer esse movimento foi tão inesperado que Cayman simplesmente congelou. Lena ficou surpresa com a reação dele, porque achou que ele estava prestes a propor algum tipo de acordo de casamento. Seu raciocínio era que ele havia insinuado usar táticas obscuras. Ela acrescentou que seria a única maneira legítima dele colocar as mãos na espada. Embora ela estivesse certa, Cayman ainda ficou chocado com o que ela estava pensando. Após uma breve pausa, ele simplesmente deixou escapar e pediu que ela se casasse com ele. Lena estava desconfiada da oferta e disse que ele deveria pelo menos se ajoelhar. Ela ficou animada quando ele imediatamente fez o que ela pediu. Mesmo estando ajoelhado, ela ainda teve que recusá-lo. Então, ela bateu a porta na cara dele. Esse movimento foi tão frio que todos ficaram chocados. Eles não conseguiram esconder isso. Tentaram convencer Lena, mas ela não cedeu. Lewis interveio, dizendo que todos pareciam ter chupado limões. Ele estava animado quando ela disse que não sairia de casa hoje. Ainda assim, ela começou a pensar que talvez devesse simplesmente entregar a espada para aquele cara atraente. Enquanto isso, Cayman Marshall estava perdido em pensamentos, percebendo o quanto tinha sido enganado. Por algum motivo estranho, ele sentia como se estivesse sob algum tipo de feitiço. Ele estava definitivamente encantado pelos cabelos ondulados e o rosto adorável de Lyanna. Mesmo assim, ele não conseguia acreditar que uma garota tão linda faria algo assim. Após a derrota, ele voltou ao palácio, onde sua avó o recebeu. Ela ficou chocada quando ele anunciou de repente que teria que afastá-la. Ela pensou que ele levaria Lyanna de volta ao Império, mas ele caiu nas artimanhas dela. Ele deu um sorriso irônico, dizendo que ela teve a ousadia de declarar que o casamento era a única maneira legítima de conseguir a espada. A senhora sabia que Lyanna era audaciosa, mas não acreditava que ela ofereceria isso ao imperador. Ele cerrou o punho, contando como ela bateu a porta depois de fazer a proposta. Apesar de sua raiva, ele sabia que não podia voltar de mãos vazias. Seu olhar ardente fez sua avó perceber que os riscos estavam aumentando. Seu neto costumava ser calculista e frio, mas agora ele estava apenas se deixando levar pelo drama. Ela esperava, com um sentimento caloroso, que isso florescesse em amor. Após se esconder por 2 dias, Lena teve um sonho muito estranho. Ela sonhou com algo amarelo, macio e doce, mas não conseguia descobrir o que era. Assim que acordou, imediatamente pensou em uma abóbora. Combinava com a descrição. Ela pulou da cama tão rápido que acabou caindo de cara no chão. Sua mente se encheu instantaneamente de pensamentos sobre abóbora doce combinada com macarrão elástico. Pensar naquela comida deliciosa imediatamente a fez querer colher algumas culturas.
Lewis não entendeu bem o que ela estava dizendo e achou que ela queria cortar algumas cabeças de inimigos. Mas não era isso. Ele julgou a escolha do seu traje. Sem perceber que ela estava indo para o jardim, não para o campo de batalha. A garota disse que o traje era perfeito, mas que precisaria da ajuda dele com algo. Ela rapidamente desenhou uma ferramenta em um pedaço de papel e pediu que ele assumisse aquela forma. Lewis obedeceu instantaneamente à sua mestra, transformando-se em um par de tesouras úteis. Ele ficou seriamente irritado por ter sido enganado tão habilmente. Lewis reagiu com total nojo ao sentir o seiva das plantas pingando sobre ele. Lena estava tão absorta na colheita que nem notou Cayman a princípio. Ele explicou que veio após ouvir vozes e queria oferecer ajuda. Parecia que ele não reconheceu Louis em seu novo papel, achando que ele não estava por perto. Ele encarou intensamente as tesouras e finalmente as reconheceu como a espada com ego. Lena decidiu provocar Lewis, dizendo que ele adorava servi-la dessa maneira. Ela queria que a espada ficasse do seu lado, mas Cayman disse que não a entregaria. Imediatamente, ela perguntou se ele era um daqueles caras obcecados, o que o pegou totalmente desprevenido. A garota decidiu aproveitar que ele estava ali e pediu ajuda para carregar algumas abóboras. Ele finalmente cedeu quando ela ofereceu tratá-lo com uma refeição. Com orgulho, Lyanna apresentou a ele um almoço abençoado pelo deus da montanha. Não o impressionou exatamente. Ele imediatamente pensou que era comida de camponês. Lena sorriu e anunciou que queria começar um negócio de kits de refeição algum dia. Finalmente, Cayman admitiu que não conseguia parar de comer a sopa. Enquanto ele se deliciava, Lena secretamente admirava o quão bonito ele era. Isso a deixou feliz ao ver o quanto ele estava gostando da sua sopa. Ela decidiu mostrar a ele sua nova criação de chá, algo que não havia mostrado a mais ninguém. Cayman pegou a bebida e ficou surpreso ao encontrar gelo nela. A garota anunciou que cavou uma caverna de gelo especial com uma pá. O cara se ofereceu para ajudá-la, mas ela retrucou que podia se virar sozinha. Por algum motivo, essas palavras conquistaram seu respeito. Cayman ficou impressionado com a persistência e determinação dela, algo que ele não tinha visto em outras garotas antes. Ele sorriu suavemente e disse que ela era realmente especial. Alguns anos atrás, um anjo desceu nas terras do reino Barker. Alguns achavam que ela era um demônio, enquanto outros pensavam que deveriam prestar homenagens à visitante. Muitos tentaram usá-la, e eventualmente ela se apaixonou pelo príncipe herdeiro e ficou noiva dele. O problema é que ela tinha um temperamento bem notório. Seu nome era Kang-sa, aquela que sabia como lidar com o príncipe David. Sua vida não era só flores e romantismo, e a realidade a atingiu com força. Esse rosto costumava encantar David, mas agora tudo o que ele sentia era irritação. Kang-sa exigiu respostas e queria que ele admitisse que estava evitando-a. Ela estava furiosa por não terem realmente conversado há séculos. David, ficando irritado também, retrucou que ela também não estava exatamente se esforçando para resolver as coisas. Ele lembrou como ela recentemente surtou porque ele dançou com Lady Alter e não lhe deu a lágrima da sereia. Kang-sa imediatamente virou o jogo, lembrando de como ele queria fazer de Lady Alter sua concubina. David tentou se justificar, dizendo que era tudo sobre conexões políticas importantes. Ela estava furiosa com a facilidade com que ele fazia novas conexões, sabendo que não tinha ninguém além dele. Ela o chamou de covarde por sempre se esconder atrás da desculpa de políticas importantes. Cada palavra dela só aumentava ainda mais a raiva dele. Ele ordenou que ela fosse arrastada para fora do escritório, mas Senna continuou resistindo. Ela não acreditava que ele estava tratando uma princesa alienígena dessa maneira. Ele costumava jurar amor eterno. E agora estava construindo um harém de concubinas. Ela ficou chocada com o quanto seu amado príncipe havia mudado. Algo que não estava no romance. Quando ficaram a sós, David zombou da exigência dela por uma conversa normal. Ele terminou com Lyanna porque Kang-sa foi reconhecida como a santa da catedral. David pensou que o Duque Pond imploraria para que ele aceitasse Lyanna como concubina, mas, em vez disso, ele a expulsou em desgraça. O fato de ele ter se juntado a outra facção agora o tornava uma ameaça para David. E, além disso, o irritava que Lena nunca agisse como Kang-sena. Ele não conseguia acreditar que estava começando a sentir falta dela. David tentou obter informações sobre ela, mas não havia nada a ser encontrado. Ele duvidava disso. Não achava que ela poderia sobreviver entre os plebeus. O cara de repente percebeu que Kang-sa agora era inútil.
Ele ficou empolgado com a ideia de trazer Liana de volta como princesa herdeira, conquistando a garota e seu pai. Seu ego estava inflado, imaginando-a caindo de joelhos, cheia de alegria. Enquanto isso, Cayman pensava exatamente a mesma coisa sobre sua nova conhecida. Ele não conseguia entender o que ela podia fazer com aquelas mãos. Pareciam que quebrariam com um único toque. Ele não conseguia tirar da cabeça a ideia daquela caverna de gelo que ela havia cavado. Seu assistente perguntou: "Ei, o que te deixou tão distraído e quieto?" Do nada, Cayman pergunta quanto custa o gelo e como mantém frio. O cara responde: "Cara, essas coisas vêm da torre mágica. Os magos entregam. Não dá pra simplesmente comprar." Isso só deixou Cayman ainda mais confuso. Ele precisava de alguém com experiência para dar um conselho direto. Como mágica, Lena aparece no palácio carregando cestas. Ela não fazia ideia de que Cayman também morava lá. Então, ficou totalmente surpresa. De repente, os jovens pensaram que ela estava lá procurando por ele, mas ela o surpreendeu, preocupada com o rosto dele queimado de sol. Ela ficou imediatamente animada por ter pensado em trazer algo. Liana tirou uma folha de aloe, dizendo que não havia necessidade de gastar dinheiro com poções quando tinham isso. Assim que Cayman começou a pensar na marca na palma da mão dela, ela chamou sua atenção de volta. Ela sorriu, mostrando o aloe, dizendo que fazia maravilhas com queimaduras. Lena acrescentou que sua avó cultivava agave, que é meio parecido com aloe. Cayman ficou surpreso com como os plebeus sobrevivem, o que fez Lena sorrir. Ele se perguntou se ela aprendeu isso com os pais, mas Lena disse que não tinha nenhum. Vendo a surpresa do cara, ela rapidamente tentou explicar. A garota afirmou que tem pais, mas não é filha biológica deles. Cayman ainda se sentiu desconfortável, o que só provava que ele era um cara bom. Ela mencionou que foi adotada quando criança, depois abandonada após um noivado desastroso. Honestamente, ela estava bem com isso, porque agora podia viver a vida como quisesse. Apesar de soar feliz com isso, Cayman ainda se sentia todo confuso. Ela deu um tapinha nele, notando o quão atencioso ele estava sendo com os sentimentos dela. Cayman congelou no momento em que sentiu o toque gentil de Liana. Acho que ela nem percebeu o que fez até ver o rosto dele ficar vermelho. Ela balançou a cesta desajeitadamente, repetindo que não entregaria a Lewis. Todo o barulho dela chamou a atenção da avó, que apareceu rapidamente. A princípio, ela só viu Cayman, mas depois ficou surpresa ao ver Liana ali também. Sorrindo como louca, ela provocou os pombinhos sobre seus rostos corados. A mulher os cumprimentou imediatamente, mas Cayman a chamou de avó de maneira exagerada. O jeito que ele disse fez ela pensar que Liana não sabia que ele era da realeza. Ela decidiu entrar na brincadeira e o chamou de neto, depois perguntou como eles se conheceram. Cayman ficou desconfortável com a forma como Liana descrevia suas interações. A avó imediatamente sugeriu que deixassem as formalidades de lado e se tornassem amigos, já que tinham a mesma idade. O cara tentou argumentar, mas Lena apoiou, chamando de destino. Cayman sentiu que estavam definitivamente brincando com ele e disse para ela fazer o que quisesse. Lena sorriu e ofereceu um ponche de melancia. Assim que viram sua criação, ficaram instantaneamente impressionados. Lena não revelou os segredos da receita, pela qual ela havia feito Louis trabalhar até quase morrer antes. Cayman achou que Lewis estava por trás disso, mas ela negou imediatamente. Mudando de assunto, ela teimosamente espetou um pedaço de melancia e enfiou o garfo na boca dele. O imperador quis protestar, mas o gesto carinhoso dela o deixou desconcertado. Ele olhou pensativamente para o sorriso de Liana e disse que a melancia estava doce demais. Quando ficou sozinho, de repente percebeu que aquela melancia era mais doce que qualquer outra. Ele achou que era coincidência, mas as propriedades eram realmente diferentes. Antes de conhecê-la, Cayman só pensava em fortalecer seu poder, não nas vidas das pessoas comuns. Ele sentiu vergonha por nem se importar com como o que comia era feito. O cara de repente lembrou como Liana havia oferecido suco a ele não muito tempo atrás. O surpreendeu que era feito de uvas sobrando. Ele achou que tinha gosto ruim por ser de sobras, mas Lena explicou que colocou tanto amor e esforço nele quanto em qualquer outra coisa. Cayman congelou quando ela fez uma analogia com uma pessoa cujo valor poderia diminuir por causa de calúnias. No começo, ele só queria a espada, mas agora entendia por que ela a havia escolhido como sua mestra. Todos esses pensamentos despertaram nele o desejo de conversar mais com Liana.
Imagine sua surpresa ao ver a garota logo abaixo da sua sacada. Ela se despedia dele, brilhando intensamente mesmo à distância. Ele quis se despedir também, mas algo dentro dele o impediu. Enquanto isso, Lena estava radiante com as guloseimas que ganhará da avó. Saboreava as lembranças de todos os elogios que a mulher havia feito às suas criações. Lena pensava tranquilamente em seu próximo prato, até que Lewis começou a falar com ela. Ele ficou arrasado ao perceber que ela havia mentido sobre voltar mais cedo. Ela começou a contar sobre seu dia, mas Lewis ficou ainda mais furioso ao descobrir que aquele idiota também estava lá. Ele via o sujeito como uma ameaça direta e o desprezava completamente. A espada contou a Lena sobre a crueldade do Marechal, dizendo que eles só eram gentis enquanto ela fosse útil. Lena meio que se esqueceu do nome, embora soasse extremamente familiar. Lewis resmungou, dizendo para ela nunca ficar sem seu leal protetor e sempre se lembrar da maldade deles. Ela decidiu perguntar se ele realmente planejava ficar com ela para sempre. Sabia que sua vida não era um campo de batalha, mas Louie ainda assim estava determinado a permanecer leal. Lena sentia que ele estava escondendo algo, principalmente por ter abandonado a família real. Então, ficou chocada ao ver Lewis de repente se abaixar, procurando cobertura. Ela não acreditou em seus olhos quando viu sua antiga babá parada bem na sua frente. Depois de todos esses anos separadas, ainda assim ficou feliz em rever a mulher que a criará e lhe dera um lar. Imediatamente a levou para dentro e lhe ofereceu uma bebida. A mulher ficou surpresa ao ver que Lena havia saído daquele buraco e agora morava em um lugar novo. Lena se sentiu dividida, pois em todos esses anos nunca havia recebido uma visita sequer. Fingiu ser anfitriã, perguntando que tipo de chá a mulher queria, apontando para as diferentes ervas. A jovem se lembrou do amor da babá por chás e preparou-lhe camomila. Durante todo o tempo, a mulher observava cada movimento da aristocrata que um dia havia abandonado. Depois de alguns minutos, Lena serviu-lhe um chá excelente e perfumado. Decidiu perguntar se o Lorde havia ajudado sua antiga tutora. Totalmente alheia ao que realmente acontecia, a babá acreditava que o Lorde sentiria a pena de uma donzela em perigo, tudo graças à sua intromissão. Convencida de que tinha razão, deu um gole aliviado na bebida. Isso irritou Lena, já que havia conquistado sua sobrevivência sozinha, com muito esforço. A babá disse que ela não deveria mentir, pois nem sequer conseguia sustentar-se. Lena percebeu que estavam menosprezando-a, decidiu então que não havia mais motivo para gentilezas. A babá ficou indignada quando a garota mencionou o preço do chá de camomila, achando que ela não tinha o direito de cobrar de uma convidada. Lena retrucou, venenosa, que quem havia passado dos limites fora a própria babá. A jovem a acusou de agir como se seu trabalho duro não tivesse valor algum. Depois virou-se e disse que, se tivesse terminado de falar, que fosse embora. A babá mudou o tom na mesma hora e pediu mais um minuto, mas Lyanna não cedeu. Ainda assim, ela congelou ao ouvir a ordem do duque para levá-la de volta para casa. A babá começou a chorar, dizendo como ele havia sofrido desde que ela partirá. Continuou a falar sem parar sobre o quanto ele estava padecendo. Suas palavras só alimentaram a raiva de Lyanna, que não acreditava em nada daquilo. A mulher se calou quando a jovem perguntou se ele havia encontrado uma nova forma de usá-la. Lena percebeu que não havia preocupação verdadeira naquilo e mandou-a embora imediatamente. A mulher ameaçou contar tudo ao duque, mas Lyanna apenas amaldiçoou o nome dele. Quando a babá chegou à porta, Lena ainda lançou alguns insultos cruéis. A porta bateu com força atrás dela, e uma onda de sentimentos desagradáveis tomou conta do corpo de Lena. Um novo dia amanheceu e Cayman começou o seu conversando com a irmã. Durante todo o tempo, ele se mostrava distraído, sem conseguir dizer quando voltaria a si. A princesa Raise disse que não era certo ele continuar abusando da hospitalidade. Após o divórcio, a avó havia voltado para casa, recebendo terras na fronteira com o Império. O antigo imperador sentia tanta falta dela que criou uma zona de teletransporte. Cayman quis dizer que sentia pena dela, mas a irmã imediatamente apontou o verdadeiro motivo de sua hesitação. Ela supôs que ele ainda estivesse obcecado pela espada ou que estivesse perdidamente apaixonado pela primeira vez. Cayman disse que aquilo era ridículo, mas o rubor em seu rosto o entregou. Ele não conseguia acreditar que Lyanna estava presa em sua mente. Mesmo durante reuniões, um cavaleiro entrou em seu escritório para relatar que havia algo suspeito acontecendo em Postine e que alguém estava seguindo Lyanna. Além disso, uma criada ligada aos observadores a havia visitado recentemente.
Ele mencionou que, segundo Madame Aurelion, esses indivíduos poderiam estar ligados ao ex-noivo de Lyanna. Caiman imediatamente se lembrou dela comentando sobre o término turbulento. O imperador não podia acreditar que tivessem a ousadia de voltar agora que Lyanna estava prosperando por conta própria. Ele saiu furioso em direção à porta, decidido a salvá-la. Ainda assim, sabia que poderia parecer estranho agir assim apenas como amigo. Todos esses sentimentos o deixavam confuso sobre o motivo de estar tão irritado. Ele se justificou pensando que, se ela fosse sequestrada, a espada desapareceria junto com ela. Caiman imaginou vividamente Lyanna sendo arrastada para fora de casa. Pior ainda foi a imagem de seu ex implorando que voltasse, explorando sua solidão. Esse segundo pensamento foi muito mais assustador que o primeiro, e foi por isso que ele correu para o lado dela. Ele ordenou uma varredura do perímetro enquanto verificava a garota. O silêncio mortal fez com que ele pensasse imediatamente que ela poderia ter se separado daquele canalha. No instante em que ouviu seu grito, ele invadiu a casa. A primeira coisa que viu foi ela segurando algo e pedindo ajuda. Ele congelou ao perceber que ela segurava uma viga quebrada do teto. Acontece que as tábuas no canto do teto haviam apodrecido e começado a se deteriorar. Lena acrescentou que já tinha arrancado a parte danificada e tinha tábuas de reposição. Ela não pôde deixar de pensar se deveria pedir ajuda a Caiman. O rapaz estava prestes a sugerir contratar um carpinteiro, mas ela estava decidida a fazer sozinha. Ela riu, dizendo que provavelmente não havia carpinteiros em uma vila como aquela. Além disso, não seria seguro convidar um homem para sua casa quando estava sozinha. Não conseguiu evitar de se lembrar da zombaria da babá, que não tinha ideia de que ela estava lá em cima, remendando o telhado com palha por conta própria. Lena achava que a babá parecia ter inveja de sua boa sorte e costumava ficar feliz quando as coisas iam mal para ela. De repente, Caiman notou o martelo em sua mão. Ela sorriu enquanto Lewis protestava por estar sendo usado de novo. A garota o acalmou, dizendo que só o usava em emergências. Lewis a puxou de lado e disse que ainda achava que um martelo não era a melhor escolha. A garota nem percebeu que estava praticamente no chão após a colisão. Ela não entendeu de onde vinha o calor que sentia ali onde tinha caído. Descobriu que havia caído direto em cima de Caiman, que a protegera de bater no chão. Ele se levantou na hora, perguntando como ela estava se sentindo. Lena, por estar sozinha por tanto tempo, ficou tão desconcertada que não conseguiu nem falar. Rapidamente se afastou, dizendo que estava totalmente bem. Mesmo estando em pior estado, tudo o que Caiman queria era saber se ela estava bem. Ele acariciou delicadamente a parte de trás de sua cabeça, dizendo para ela ter cuidado. Ao não encontrar nenhum galo, Caiman suspirou de alívio. Lena não estava acostumada com um homem cuidando dela, então apenas ficou olhando para ele, envergonhada. Caiman já parecia atraente, mas agora ela não conseguia desviar os olhos dele. Se repreendeu por se distrair e esquecer o quanto ele era bonito. Parecia estranho para Lena. A ideia de repente, vê-lo como um homem e não apenas como um amigo. Ela percebeu que ele era, na verdade, o par perfeito para marido. Caiman percebeu na hora que ela estava agindo de forma estranha e até corada. Ele começou a examinar sua mão, sem perceber que deveria estar examinando seu coração. O rapaz apontou ansiosamente que a mão dela estava inchada e parecia dolorida. Lena apenas desviou o olhar, constrangida, dizendo que tinha saído no lucro. Assim que mencionou que tudo fora graças a ele, lembrou imediatamente do calor do corpo dele. Ela tentou afastar esses pensamentos, mas eles simplesmente não saíam de sua cabeça. Finalmente, Caiman disse que era especialista em aplicar curativos. Depois de um tempo, ele enfaixou delicadamente a mão da garota. Lena não entendia por que seu coração batia tão forte por algo tão simples. O rapaz ainda perguntou se tinha acontecido alguma coisa, como se tivesse esquecido que ela acabará de cair em cima dele. Ele observou o sorriso dela e se sentiu aliviado por ela estar bem. Decidiu ir embora, deixando Lyanna intrigada com tanta preocupação. Ela o chamou, convidando-o para almoçar, mas ele recusou na hora. Pausou na porta e disse para chamá-lo caso precisasse de qualquer coisa. Lena ficou tão confusa que só conseguiu concordar. Assim que ficou sozinha, Lewis se desculpou por todo o incidente. Que surpresa! Ela o beijou, agradecendo de verdade por tudo. De repente, caiu a ficha de que, se não fosse por ele, nunca teria caído nos braços daquele nobre charmoso. Lena declarou que o perdedor do David não era digno nem de lamber suas botas e parecia uma lula seca.
Ainda assim, o fato de Caiman só querer Lewis a deixou meio incomodada. A ideia de que tudo aquilo fosse apenas por causa da espada acabava com o clima. Mesmo assim, ela ainda estava disposta a entrar no joguinho de sedução dele. Afinal, o cara era simplesmente irresistível. Percebendo a confusão em que estava, a garota soltou um suspiro pesado. Agora ela entendia por que imperadores ao longo da história cediam a pessoas bonitas. Mesmo assim, Lena ainda se sentia mal por ele ter saído de estômago vazio. No instante em que mencionou batatas, Lewis surtou, achando que ela iria transformá-lo em uma enxada. Lena o acalmou e começou a ferver as batatas. Então ele sugeriu que Caiman poderia ser o imperador. Ela não o levou a sério e disse que ele mesmo era bonito o suficiente para ser um. A garota ficou em alerta máximo ao ouvir passos do lado de fora da porta. Não fazia ideia de quem poderia estar aparecendo tão tarde e supôs que fosse Caiman. Pensando que ele tinha voltado para comer, Lena ingenuamente abriu a porta, sem imaginar quem estava lá. Enquanto isso, Caiman estava atolado em seus próprios assuntos. Ele lia atentamente cada documento, tentando reunir até a última gota de concentração que tinha. Ainda assim, sua cabeça estava uma completa bagunça depois de tudo o que tinha acontecido. Sua avó percebeu que ele estava distraído e perguntou se ele estava bem. Disse que tinha trazido um lanche e colocou um prato diante dele. Caiman olhou para o prato, surpreso, e perguntou o que era. Ele ficou desconcertado, dizendo que parecia um jantar completo, mas ela apenas disse para ele experimentar. O imperador ficou impressionado com o sabor daquele lanche. Enquanto ele devorava a comida, Aurelion decidiu sondar um pouco mais sobre a ajuda que Lyanna havia dado naquele dia. Ele precisou perguntar: as pessoas comuns sempre carregavam o peso sozinhas, mesmo quando tinham dinheiro? Aurelion disse que era incrível Lyanna fazer tudo por conta própria. Caiman de repente voltou a se preocupar com o pulso ferido dela. A velha respondeu para ele não se preocupar. Disse que preparou o sanduíche e o trouxe como agradecimento pela ajuda. Também apontou que a garota parecia um pouco pálida. Imaginando que Lyanna mal tirava tempo para descansar, Aurelion deixou o escritório. Caiman olhou para o sanduíche com um sorriso suave e decidiu que iria checá-la no dia seguinte. De repente corou, percebendo que estava apenas procurando uma desculpa para vê-la. Seus sonhos doces desapareceram no instante em que percebeu um assassino do lado de fora da janela. Ele se virou rapidamente, tentando avaliar o nível da ameaça. Dá para imaginar sua surpresa quando descobriu que era Louis. Ele perguntou se Louis estava tentando ser dele, mas Lewis recusou na hora. Caiman sentiu que a espada estava tentando lhe dizer algo urgente, mas não conseguia expressar em palavras. Finalmente, percebeu que algo devia ter acontecido com Lena. Enquanto isso, a garota estava deitada na cama, ardendo em febre. Normalmente, sua saúde era perfeita, mas apenas um encontro a deixará nesse estado. Ela sabia que isso viria, mas o estresse era inevitável. Naquela noite, abriu a porta esperando ver Caiman, mas se enganou. Quem estava diante dela era seu arrogante e insensível pai. Apesar da repulsa, ainda assim o deixou entrar. Ele imediatamente começou a se lamentar, dizendo que estava definhando de preocupação com a filha. Lyanna não fazia ideia do que estava acontecendo, já que isso não estava no romance. No original, Kang só ficava noivo 2 anos depois de chegar a esse mundo, e era só isso. Ainda assim, tudo parecia estranho desde o começo dessa vez. Lena não entendia por que tudo estava acontecendo tão rápido. Após o clímax da história, a Lyanna original deveria morrer, incapaz de suportar as dificuldades. Mas agora, aquele que nunca se importara estava parado bem na sua frente. Ela lembrou ao pai que ele tinha outras 5 filhas. O homem disse que entendia como ela se sentia, mas ajudá-la irritaria seriamente a realeza. Ele fez uma expressão sombria e disse que o príncipe herdeiro sentia pena dela e a procurava secretamente. Lena não acreditou naquela mentira, sabendo que David só precisava do apoio da família Pawn. Ela sabia que ele seria criticado pelos nobres por abandonar a noiva perfeita. Só a ideia de ser usada daquele jeito já a deixava enjoada. Lena puxou a mão de volta e disse friamente que não era problema dela. O Duque Pond tentou explorar o desejo dela de ser princesa herdeira, mas ela não se importava. Disse apenas que não era mais uma Pond, era apenas Lyanna. Levantou-se e disse para ele pensar nas outras filhas, aquelas que queriam ser princesas. O homem ficou chocado com a resistência dela e perguntou se ela realmente achava que uma única palavra poderia romper os laços de sangue.
Lena sorriu, lembrando-se de como ele havia deserdado o próprio filho. O Duque ficou atônito com a ousadia dela e se levantou, mas isso só favoreceu Lyanna. Ela sorriu, abriu a porta e se despediu do pai. Como golpe final, disse que ele era apenas um duque, não um pai, e ponto final. Depois de mostrar-lhe a saída, ela sabia que aquilo ainda não havia terminado. Ela não conseguia parar de se perguntar o que eles planejariam em seguida e se David a visitaria pessoalmente. Lena imaginava ele junto com Cinna, agora tentando rastreá-la. Sentia que seu pai com certeza inventaria outra forma de entregá-la a David. A garota não permitiria que o príncipe invadisse sua vida, porque ela não havia feito nada. Ela estava quebrando a cabeça em busca de maneiras de escapar de seu destino. Lewis percebeu que ela estava distraída, mas logo voltou a pensar em batatas. A espada sentiu a tristeza dela e quis que se abrisse, mas ela não queria falar sobre isso. Apesar do sorriso brilhante, as lágrimas ainda escorriam por seu rosto. Lena achava que estava bem, mas a dor ainda pesava em seu coração. Ao ver as lágrimas da garota, Lewis se arrependeu, pela primeira vez, de não poder se tornar humano. Lena o abraçou carinhosamente e disse que tudo ficaria bem em breve. Mesmo antes de dormir, a garota ainda não conseguia conter as lágrimas. Num instante, Cayman, preocupado, estava bem na frente dela. Assim que ela deu sinais de despertar, ele correu para buscar água e remédio. A garota meio que o orientou, dizendo que o remédio talvez estivesse em sua bolsa. Cayman ficou desnorteado quando ela disse para não mexer nas coisas dela, explicando que precisava partir em breve. Ela estava praticamente divagando quando acrescentou que precisava se apressar. Isso o atingiu em cheio, pois ele pensava que Boston tinha se tornado o lar dela. A garota disse que Boston era um lugar bom e acolhedor, e que amava a vovó Aurelion. Mas, mesmo assim, ainda não tinha um lugar que pudesse realmente chamar de lar. Cayman não respondeu a isso e apenas voltou a cortejá-la. Ele achava que sua fuga podia ter algo a ver com o ex-noivo, aquele que aparecerá atrás dela da última vez. O cara sentia que só podia haver um motivo para uma fuga dessas. Muito provavelmente, David percebeu o quão incrível ela era e estava tentando tê-la de volta. Seu coração disparou de novo quando as lágrimas começaram a brotar dos olhos dela. Partia o coração dele vê-la chorando, até mesmo dormindo. Cayman nem conseguia imaginar qual homem tinha feito a radiante Lyanna desmoronar daquele jeito. Por impulso, ele beijou os dedos dela e jurou se tornar seu protetor. Na manhã seguinte, ela acordou se sentindo um pouco melhor. Louie imediatamente se encolheu ao lado dela, preocupado, dizendo que nunca tinha visto sua mestra tão fraca. Ela não se irritou com Louie e disse que precisava se apressar. Imagine a surpresa dela ao ver o belíssimo Cayman de avental. Ele pensou que ela estivesse desconfortável com a presença dele ali, mas, na verdade, ela já estava agradecendo a todos os deuses por sua aparência. Ela se levantou e começou a dizer que estava super ocupada naquele dia. Cayman sorriu, tirou o avental e lhe ofereceu o café da manhã. Ele havia preparado tudo com cuidado. Ovos, linguiça, o pacote completo. Ela começou a comer, totalmente confusa, se perguntando por que ele faria aquilo por ela. Cayman perguntou para onde ela iria, o que havia na bolsa. Lena disse que não estava tentando abandonar Boston para sempre. Ficou surpresa por ele até querer saber para onde estava indo. Do nada, ele falou, muito sério, que iria com ela. Ela não entendia por que ele largaria tudo, já que tinha tantas responsabilidades em Boston. Ele explicou que ela estaria carregando a espada Ego, que era seu objetivo principal. Mas logo dispensou aquilo, dizendo que não era a verdadeira razão. Cayman segurou delicadamente a mão ferida dela e confessou que estava preocupado. Ela ficou toda sem graça quando ele disse que não queria que ela enfrentasse a dor sozinha. Cayman afirmou que ela precisava de alguém para acordá-la dos pesadelos e ser seu apoio. Continuou segurando firme a mão dela, prometendo estar sempre por perto. Lena realmente apreciou a preocupação, mas sentia que tinha que recusá-lo. Cayman acrescentou que não estava apenas falando da boca para fora, e que, se ela tivesse dúvidas, poderiam voltar para a casa dele. Lena sorriu de canto, perguntando se ele estava prestes a pedi-la em casamento de novo. Mal sabia ela que, num piscar de olhos, ele estaria ajoelhado diante dela. Ele estendeu a mão e perguntou se ela estava pronta para ser sua esposa. A garota ficou atônita, sem entender como tinha chegado àquela situação. Louie de repente falou, dizendo que o cara era sincero, e que havia corrido até ela ontem assim que soube que ela estava mal.
Ainda assim, Lena achava que aquele casamento poderia colocar Poston em perigo. Como ela não tinha contado de onde viera, o certo parecia ser simplesmente dizer não. Mas o charme e a sinceridade dele estavam a abalando, minando sua determinação. Ele apenas continuava olhando profundamente nos olhos dela, fazendo seu coração disparar. Lena sentia que não era justo recusar alguém que se importava tanto. Ela não conseguia dizer não e queria que ele decidisse. Então, de repente, a garota se levantou e revelou que era filha do Duque Pond. Pensou que isso mudaria a opinião dele, considerando a posição do pai, mas Cayman nem se abalou. Ela acrescentou que estava apenas tentando fugir do pai por um tempo. Então, de repente, pensou que talvez nem precisasse ir tão longe assim. Lena agradeceu pela ideia e concluiu que só precisava encontrar um lugar para se esconder. Estava prestes a sair, mas a mão dele a deteve. Cayman a puxou para perto e lembrou que ela ainda não tinha respondido à sua confissão. Lena ficou completamente surpresa, mas ainda assim decidiu ganhar tempo. Ele prometeu estar ao lado dela, mas ela não tinha certeza se ele seria capaz de enfrentar o Duque. Cayman disse para ela não se preocupar e apenas focar nele, para poder responder. Então, fez algo que realmente mexeu com ela. Ele tocou o rosto dela e pediu que saísse com ele, pensando em casamento no futuro. Enquanto isso, a irmã de Cayman estava relaxando em seu escritório. Ela regalou os olhos para a bola de cristal quando o imperador resolveu chamá-la. Brigou com ele por ligar do nada e disse para arranjar algo melhor para fazer. Mas se surpreendeu com o peso e o silêncio dos suspiros dele. Era estranho, porque antes de Poston, ele era um verdadeiro viciado em trabalho. Rhys decidiu que o ouviria e depois o faria compensar. Mas então ele a pegou de surpresa, dizendo que havia encontrado uma mulher com quem queria se casar. Ela ficou tão chocada que nem conseguia achar as palavras certas. Quando a ficha caiu, ela começou a gritar tão alto que quase abalou todo o Palácio Imperial. Perguntou se ele estava mesmo falando de uma mulher de verdade e não de um gato. Depois de se acalmar, disse que investigaria formas de acabar com o noivado de Leapon. Cayman acrescentou, com um tom sombrio, que queria arriscar a família Pond do mapa ou anexar Postine ao território. A cabeça de Rhys girava com todos aqueles pedidos absurdos. Até que se lembrou do verdadeiro motivo pelo qual ele estava em Postine. Ela o lembrou de que o objetivo principal dele deveria ser a espada do amor próprio. Cayman apenas respondeu calmamente que não era nada com o que se preocupar. Rhys suspirou e perguntou se ela já tinha aceitado o casamento. Ela achava que Lyanna pularia de alegria pela chance de se casar com o imperador, mas Cayman estava escondendo coisas. Antecipando a surpresa da irmã, ele revelou que ainda não tinha mencionado seu título imperial. Enquanto isso, Lena ainda não tinha se recuperado do que acabará de acontecer. Não conseguia parar de pensar em como Cayman a havia encurralado contra a parede com tanta paixão.